Bom dia, agradecendo aí a Deus por mais um dia, né? E principalmente conhecer um pouco da rotina da cidade de Veneza. Vocês podem ver aí os barcos iniciando aí os seus transportes de cargas que vão ser levados para os lugares. A temperatura hoje está em torno de 2 a 3 graus e é interessante ver o dia de rotina começando bem cedo aqui na cidade, aqui mais afastado do ponto, né, mais turístico, mas ao mesmo tempo tendo essa oportunidade de ver um pouco da rotina. Aqui em Veneza, tudo funciona com barcos, os, os transportes públicos, os serviços de socorro, tudo funciona somente via embarcações marítimas. E a proposta deste momento é levantar cedo com o objetivo único de deslocar até uma ilha chamada Ilha de Murano. É uma ilha muito famosa aqui na região de Veneza, né? Porque é muito procurada também por turistas, pelas obras de vidro, né? De Murano, particularmente aí objetos decorativos, candeeiros, né? Ou luminárias, todas elas feitas em vidro e é uma boa lembrança. É um lugar que tem essa exclusividade aí de elaborar esse tipo de material e depois eu vou contar um pouco da história de como esse lugar se transformou nesse ponto importante desse tipo de fabricação própria e única. E Veneza é isso. Ela está rodeada aí de lagos de pouca profundidade e isso até valeu-lhe sempre como excelente defesa contra invasões históricas aí do território. Nas suas águas aí encalhava-se facilmente os navios, né, que não conheciam os fundos desse local. E era também uma cidade entrincheirada, protegida por grandes muralhas. E essas muralhas são, na verdade, perigosos aí, bancos de areia que ficam quase a descoberto na época da maré baixa. E para chegar em Veneza, né, vindo aí do Mar Adriático, é preciso conhecer bem essas passagens que em tempos de paz eram assinaladas aí como fileiras de estacas, né, com luzes à noite. Então eles se orientavam com essas estacas que eles com o tempo foram decorando ali os caminhos. E vale também salientar que a influência de política de Veneza foi muito marcante na história da Europa, sobretudo graças ao controle do comércio com o Oriente e dos benefícios que essa relação ali adivinha. Essa expansão, né, ela deu-se assim, sobretudo na zona do Mar Adriático ali e do Mar Egeu. E Veneza, com isso, alcançou aí o apogeu na primeira metade do século XV, quando os venezianos começaram a expandir-se pela Itália Oriental, como resposta aí ao ameaçador avanço de João Galécio Visconde, que era o Duque de Milão. E com isso, né, Veneza soube aproveitar bem todas essas mudanças que ocorreram no mundo ocidental. Ela aliou-se ali com os francos, né, contra os longobardos. Depois ela alinhou-se ali com o Império Bizantino contra os normandos. E foi também benevolente e tolerante contra o Islã. De tal modo que, ao estar o Império Bizantino em guerra com os árabes, este não podia comerciar ali sem grandes riscos. E foi nessa ocasião que os navios venezianos partiram para Alexandria, Beirute, que é no Líbano, né, e Jafá, monopolizando assim aquele comércio. Quanto à origem mesmo da construção de tudo isso em cima aí desse lamaçal, vários historiadores, né, juntando elementos disponíveis, concordam com a teoria de que a população original de Veneza foi formada por refugiados de cidades romanas, como Pádua, Aquileia, Altina e Concórdia, que hoje é a moderna Portuguardo, e eles fugiam das sucessivas invasões germânicas e hunas à Península Itálica no século V. E com isso, né, a fundação oficial tradicional é identificada aí com a dedicação da primeira igreja
a de San Giacomo da Ilhota de Rialto, e que tinha ocorrido aí ao meio-dia de 25 de março de 421 depois de Cristo. Vejam aí que nesse momento está passando um barco funerário. Tá ali um caixão, coroa de flores, né? E a família indo aí para o cemitério. E curiosamente, entre a ilha de Veneza principal ali, perto do canal, até Murano, entre essas duas, há uma estação onde é parado esse barco público que chega ao cemitério de Veneza, que é chamado a Ilha de São Miguel, e esse cemitério ele foi criado ali no ano de 1807. E também o transporte de corpos é feito em gôndolas funerárias. Tudo aqui é feito por transporte marítimo. E esse deslocamento que eu estou fazendo, ele demoraria ali entre as duas ilhas em torno de 1 quilômetro e pouco, mas ele vai fazendo as suas paradas assim como um ônibus comum que tem os seus pontos específicos para entrada e saída de pessoas. Hoje a cidade de Veneza, né, está coberta por 177 canais, 400 pontes e 118 ilhas, estando localizada aí na foz do rio Adige, mais a sul, e do rio Piave, mais a norte, com aí o centro histórico aí totalmente pedonal, né? Ele atuando aí como canais rodoviários, bem como os diferentes barcos, que são os únicos meios de transporte na zona, como eu já havia falado. E este centro histórico sempre esteve isolado da terra firme aí até 1846, quando começou a iniciar o projeto de construção da ponte ferroviária, e em 1933 essa ponte aí, chamada Ponte da Liberdade, em torno aí de 8 quilômetros, né, trouxe para a entrada da cidade o tráfego rodoviário, ligando a Ilha de Mestre até a estação Santa Lúcia. É o único deslocamento que tem de veículos e o trem circulando ali por cima do lago até chegar aí na estação Santa Lúcia, e daí em diante somente barcos. Eu já havia explicado no outro vídeo de Veneza que como funciona, né, você adquirir aí um bilhete para poder circular por toda essa região. E eu acho interessante até gravar esse deslocamento, porque você pode no transporte público ficar na parte externa dele. Muito embora nesse momento de inverno é muito frio, mas é um momento de você gravar para mostrar como que é a rotina diária de Veneza, e é o que vocês estão vendo. São barcos públicos passando a todo momento, barcos de cargas, e tudo circula assim, barcos particulares também, e eles circulam nesses canais todos que fazem aí a cidade ficar viva, né? E no interior dessas embarcações públicas, quando você está lá dentro, na parte interna, onde você está vendo essas janelas, o ar-condicionado é quente. Então você não sente o frio estando sentado ali nessa parte de dentro, exceto se você quiser andar na parte externa ali, que é possível também. E essa ilha de Murano, que ilha é essa, né? Por que de Murano? Por que de sua importância? Murano foi fundada aí pelos romanos, e desde o século VI ela foi habitada por pessoas procedentes de Altino e Oderso. É uma ilha que possui aproximadamente aí 5.500 habitantes e fica a mais ou menos 1,2 km do centro de Veneza. No ano de 1291, todos os cristaleiros de Veneza foram obrigados a mudar para Murano devido ao risco de incêndio. Porque a esmagadora maioria dos edifícios da época eram construídos de madeira, e como eles utilizam a alta temperatura para a elaboração de seus trabalhos, esse risco fez com que todos eles fossem obrigados a mudar para esse lugar aqui e construir os seus espaços de trabalho, e não oferecesse riscos para os demais moradores que estavam lá em Veneza, na ilha mais afastada, né?
a ilha principal de Veneza. E durante aí o século XIV, as exportações começaram e essa ilha foi ganhando fama, inicialmente aí pelo fabrico de miçangas de cristal e de espelhos, e eles foram dando a sequência, foram aprofundando, e com isso especializaram aí na fabricação de cristais que vão adornar aí decorações de diversos locais. E essa palavra Murano, na verdade, o Murano é um cristal. Ele é um cristal artístico sofisticado, né, que foi produzido artesanalmente na ilha de Murano. E em altas temperaturas aí, em torno de 1.200 graus. E essa fabricação, ela mistura areia, ela mistura quartzo e algumas vezes coloca também ouro em pó. O Murano, né, ele é mais refinado que o vidro comum, com processos de fabricação mais complexos. E aí ele é aplicado para confecções de joias, semi-joias, artefatos de decoração e tornando com isso umas peças únicas para quem adquire. E eu vou mostrar adiante diversas lojas pequenas que vendem ao longo de Murano inteiro aqui esses detalhes, essas confecções feitas em vidro e que serve para você levar de lembrança quando estiver passando pela cidade. E assim também em Veneza, Veneza, ao longo do canal ali, você encontra várias lojas que vendem esses vidros de Murano lá. Mas se você estiver passando por aqui, tendo essa oportunidade, nada custa você aproveitar aí. Às vezes encontram preços interessantes. Existem também outras atrações que podem ser visitadas aqui, que são procuradas por turistas. A igreja de Santa Maria e São Donato, conhecida aí por seus mosaicos bizantinos do século XII, e porque se diz que ela alberga os ossos de um dragão que matou São Donato. Também possui aqui uma outra igreja chamada de São Pedro de Marte, São Pedro Marte, e o Palácio da Mula, que também são locais de pontos turísticos a serem procurados. E essa imagem é exatamente dessa igreja de São Pedro de Marte, e que é uma paróquia histórica nessa ilha. Ela foi reconstruída em 1511, em estilo gótico aí após o incêndio que ocorreu no passado, mas originalmente aí sua construção foi de 1348. E ela que abriga aí a capela da família Balarim, onde o famoso vidreiro Giorgio Balharin foi sepultado em 1506. E ela também abriga aí obras de arte de mestres venezianos. A Bellini, né, também tem obras dele lá dentro, tem de Tintoretto, tem de Veronese, e além de possuir também lustres de vidros de Murano e monumentos funerários importantes que estão no interior dessa igreja que eu acabei de mostrar. São muitos lugares relacionados com cristal que incluem aí muitas obras desse material, algumas de época medieval em espaços abertos ao público. E, inclusive, há no lugar um museu, é o Museu do Vidro, que nós vamos fazer uma visita. É o lugar que está como ponto de visita, mas, ao mesmo tempo, é uma parada rápida para poder apreciar e verificar o que pode ser encontrado em uma loja. O que que eu encontro no interior de uma loja de Murano? São materiais como estes que vocês estão vendo, nessas imagens aí, que podem é, levar sem risco, né? Eles fazem uma embalagem específica, procuram acondicionar de um jeito que você consegue colocar na mala e ele chegando intacto aí na sua residência. E como a proposta era visitar esse Museu do Vidro, vamos iniciar nosso percurso. Esse museu aí que foi fundado em 1861 e que originalmente foi construído em estilo gótico, como um palácio patrício, e que virou residência do bispo Marco Giustinian em 1659. Mais tarde, ele comprou esse espaço e doou à Diocese de Torcello.
Passou um tempo depois, em 1805, essa diocese foi fechada e no ano de 1840, o palácio foi vendido ao município de Murano, que o utilizaria ali como prefeitura, museu e arquivo. E em 1923, quando o município se uniu à Veneza, esse museu passou a ser administrado pela Fundação de Museus Cívicos de Veneza. O ingresso para acesso a esse local custa em torno de 10 euros, preços aí de janeiro de 26, e estudantes aí entre 6 e 14 e maiores de 65 anos pagariam aí em torno de 7,50. Mas devendo sempre verificar no site se tem alguma outra promoção, algum combo, família, alguma coisa assim. Mas é interessante que ele pode ser inteiramente visitado, aproximadamente aí por 1 hora de visita e dá para você conhecer a história desse vidro, dessas confecções desse trabalho que é muito artesanal. E você vai conhecer peças assim antiguíssimas, raríssimas, com a beleza de encher os olhos. Para quem gosta da história, para quem gosta aí de apreciar esse trabalho e para quem gosta de arte, né, no geral. Existe uma forma de você visitar vários museus cívicos, né, que são administrados aí por essa fundação, e aí inclui o Museu Correr, o Palácio do Cal, que eles não são baratos para você visitar. Porém, se você comprar pela internet, você consegue ter um passe que você vai utilizar esses museus nos próximos 6 ou 7 meses. Ou seja, você não precisa comprar com data certa. Você pode comprar um Museu Pass, que vai abastecer aí esses museus, e o custo-benefício é muito grande. Salvo engano aí, o Palácio do Cal vai cobrar em torno de 28, 30 euros se você comprar de imediato ali na hora o bilhete, talvez até 25, 26 euros via internet. Porém, esse Museu Pass, ele é em torno de 32 euros, mas você entra nesse Museu do Vidro de graça, você entra no Museu do Cal também com esse Museu Pass, só nesses dois você já economizou o seu passe. E ainda você consegue acrescentar outros 8 lugares que estão lá em Veneza, próximo ali da Praça São Marcos, Biblioteca Marciana, Museu Correr e vários outros que você pode acrescentar. Na verdade, já estão acrescentados no passe. Mas eu digo isso se você tiver esse perfil cultural, se você gosta de explorar um pouco o lugar, e aí é uma opção. E se você também tem pelo menos aí 2 ou 3 dias para permanecer na cidade, porque cada lugar desse vai te tomar pelo menos 1 hora, 1 hora e 30, e aí eu não sei se você vai estar disposto a fazer essas caminhadas. E assim você vai percorrendo todo esse espaço aqui do Museu do Vidro e vai conhecendo trabalhos assim totalmente diferenciados, lustres diferenciados e que estão expostos nesse espaço aí para visitação. Nessas lojas também que vendem, né, essas pequenas decorações, é possível você comprar brincos, colares, gargantilhas, tudo que você quiser comprar que seja ali também para o seu uso pessoal, para você utilizar no seu dia a dia. E com isso você vai ter uma peça ali exclusiva desse tipo de lugar aqui que trabalha só com esse material, que é o murano. E uma coisa interessante, assim que você desce numa das estações principais que chega, que tem um acesso ali do barco com essa ilha de Murano, algumas pessoas já te direcionam, já te informam que há algumas residências ali, onde você pode pagar o valor de 5 euros e você senta nas cadeiras e assiste a confecção ao vivo desse tipo de material pelos trabalhadores locais.
Então é uma forma de você contribuir com trabalhos deles e eles também, junto com esse trabalho que eles mostram ao vivo, existem umas pequenas lojas onde você também pode comprar e adquirir ali naquele mesmo local a peça. E é bem próximo ali da entrada que você desce do transporte público. Se for também, às vezes não tem interesse em entrar nesse lugar, mas quer conhecer o processo de construção desse tipo de material que trabalha em vidro. E também vale a pena, é um bom caminho. E assim como tem Murano, tem também Burano, que é uma cidade onde as residências são todas pintadas em colorido. E você pode sair daqui, pegar também o transporte público e deslocar até essas ilhas. Tem várias ilhas próximas aqui. Você pode ir caminhando e conhecendo, vai depender do seu tempo, da sua energia em cruzar, caminhar muito, né? Você tem que estar também preparado a fazer essas caminhadas para ganhar tempo, para poder apreciar o lugar e também levar essa memória. Não adianta você passar no espaço, conhecer somente um lugar, um restaurante, conhecer somente um espaço ali e único ir embora e falar que esteve no lugar. Você tem que explorar um pouco mais, até para levar bem essa lembrança. E também valer o dinheiro que você está gastando no deslocamento. E assim fiquem com essas imagens, apreciem aí esses detalhes deste museu e deu para conhecer um pouco da história do lugar e da grande, né, dedicação secular das pessoas que exercem esse ofício de trabalhar com esse material que é o murano e trabalhar com vidro. E nessa parte do museu que mostra aí os materiais, o tipo de ferramentas utilizadas para a confecção, e assim você tem dentro do museu todo o caminho, que mostra o material pronto e mostra também o ferramental para a produção de tudo isso.